que não se alimentam durante a sua fase adulta. E eles, então, são insetos que vão possuir uma atividade muito maior durante o dia, principalmente se é um dia quente, ensolarado e não tem vento. E eles, então, são insetos que vão ter uma predileção por bovinos, né? E principalmente bovinos de coloração escura, até porque a cor mais escura consegue proporcionar para eles um mimetismo e também um aquecimento maior naquela região, o que favorece, então, né, a biologia e também todo o processo de alimentação desses insetos. Bom, com relação aos ovos, eles vão ser depositados em ambientes aquáticos ou ambientes semiaquáticos, perto assim, de vegetações aquáticas. Aí os ovos eclodem e liberam as larvas. Essas larvas, no caso dos tabanídeos, elas podem chegar a ter até 9 estágios de larvas. A maioria deles, então, das larvas de tabanídeos, são predadoras. Elas acabam predando, então, larvas de outros animais, sejam eles artrópodes, anelídeos ou alguns moluscos de água doce mesmo. E também podem se alimentar, então, de matéria orgânica que vai ter disponível para ela onde ela está. Geralmente, então, o período larval ele é um período mais longo. Ele pode, então, durar um ano, dependendo do clima da região. Em regiões mais frias, ele pode, então, as larvas então, elas se desenvolvem até um ano. Em regiões mais quentes, menos tempo, né? Em até 3 meses, 4 meses, ela consegue se desenvolver. Quando, então, adulto, o ciclo de vida desses insetos, eles podem levar de 2 meses até 2 anos, e isso também vai depender de diversos fatores, né? O primeiro vai ser a adaptação da espécie naquele ambiente, questão de predadores, a própria região geográfica, enfim. Bom, agora então, vamos iniciar as míases. Prof, os... A míase, gente, nada mais é do que uma infestação, né? Até porque vai ser um ectoparasito, né? Porque ele é proveniente da mosca, que vai ser uma infestação, então, dos órgãos ou dos tecidos do animal, que ele vai servir, então, de hospedeiro daquela determinada mosca, onde vários estágios larvais vão se desenvolver até evoluir em uma mosca adulta. Tanto animais, né, como o ser humano podem ser hospedeiros de míase. As larvas têm como característica se desenvolverem no corpo do hospedeiro e podem se alimentar do tecido vivo do hospedeiro ou ainda do tecido necrosado, né? Ou em fase de necrose também. Além disso, ela também pode se alimentar das substâncias líquidas desse hospedeiro e também de substâncias por ele ingeridas. Geralmente, então, os hospedeiros, de uma forma geral, são os mamíferos, né? Ocasionalmente, as aves também podem ter míase e raramente anfíbios e répteis têm. Bom, com relação à classificação, as míases podem ser classificadas em míases dérmica, subdérmicas ou cutânea, nasofaríngea, ocular, intestinal, entérica e urogenital. Acho que dessas aqui, as que deixam um pouquinho de dúvida no caso, né? Dérmica ou subdérmica ou cutânea, nasofaríngea na região nasal e essa parte, então, mais superior do sistema respiratório. Ocular no olho, intestinal, principalmente na porção do jejuno e do duodeno, até mesmo do ilho. Entérica, existem algumas míases que podem acometer o esôfago e também o estômago, e urogenital vai ser na região, né, genital e urinária do animal. Bom, a gente também pode classificar as míases de acordo com a lesão que elas apresentam. As míases elas podem ser traumáticas, que são aquelas míases abertas às populares bicheiras, né? Ou as míases furunculares, que são aquelas onde vão ser formados cistos, e a partir desses cistos, né, em torno da larva ali, né, a gente vai ter abertura, então, dessa parte mais inchada, né, mais como se fosse propriamente o cisto, né, onde ele vai abrir uma porção dela, que no caso a larva, ela vai projetar, então, a parte final dela nessa abertura para que ela possa fazer a respiração. Por isso, né, que ela é chamada de furuncular. Bom, aí nós também temos as obrigatórias, que geralmente, então, são as míases primárias, onde as larvas, então, elas têm como característica
desenvolverem em tecidos vivos, tá? E elas não são capazes de sobreviver fora do hospedeiro. Dentro desse grupo das obrigatórias, nós temos as larvas biontófagas, né? Bio é vida, fagas é alimentação. Então, ela vai se alimentar de tecido vivo. E aí, nós temos as miases facultativas ou acidentais, que geralmente são miases secundárias. No caso dessas, geralmente a gente vai ter, então, na verdade, uma míase primária acontecendo, e a mosca pode depositar uma larva e ali se desenvolver, então, uma míase secundária. Ou ainda, além, né, de aproveitar uma míase, ela pode se desenvolver também em carcaças, em material orgânico, e também, né, no caso de larvas necrobiontófagas, em tecidos vivos que já estão começando, então, a fase de necrose. A gente também tem algumas larvas que são, né, que se alimentam dessa maneira. Bom, então, as miases primárias, com relação né, à relação do parasito hospedeiro, sobre essa classificação. As miases primárias, então, são aquelas que são produzidas por espécies em que os ectoparasitos, eles são capazes de iniciar uma míase. Então, o ovo ele é depositado na pele do hospedeiro, o ovo eclode, a larva penetra e ela começa a se alimentar do hospedeiro e provoca a míase. Ou então nós vamos ter as míases secundárias, que elas não são capazes de iniciar uma míase. Elas necessitam já de uma míase iniciada, ou ainda que o animal ou a pessoa, ela já tenha uma ferida aberta, certo? E aí, então, a mosca deposita o ovo ali e ele se desenvolve ali. Dentro das míases primárias, então, nós vamos ter a Dermatobia hominis, que é a que provoca, então, o berne, né, popularmente conhecido, e é bem característico, né, de uma míase furuncular. E aí, com relação às míases secundárias, né, que geralmente a gente já pode classificar como as bicheiras, né, a gente vai ter, então, a família Califoridae, com os gêneros Conchromia, Calífora, Crisômia e Lucila, representando, então, as míases secundárias. Bom, e com relação às larvas? Nós vamos ter as larvas biontófagas, que eu já falei para vocês, né? Bio, vida, fagas, alimentação. Então, são larvas que vão se alimentar de tecido vivo. Dentro desse grupo, nós vamos ter a Dermatobia hominis e a Conchromia hominívora. As necrobiontófagas, que vão ser essas que conseguem já se alimentar de um tecido que já está mais em processo de necrose e tudo mais. Neste caso, então, nós vamos ter a Conchromia macelária. E as necrófagas, então, que vão se alimentar de matéria em decomposição. Carcaças ou até mesmo matéria orgânica que esteja em decomposição. Aí, desse grupo, nós temos a Crisomia, a Calífora e a Lucila. Bom, com relação, então, à patogenia. Para a gente classificar, né, então, a gente tem vários fatores que são levados em consideração. O primeiro dele é a espécie envolvida. A espécie de mosca, tá, gente? Porque cada uma delas vai causar um tipo de míase diferente, né? Por exemplo, a furuncular, ela é totalmente diferente da míase traumática. Se eu fosse classificar qual seria a mais perigosa? Na minha visão, a míase traumática ela é mais perigosa por quê? Porque é uma ferida exposta, né? E além do animal, né, poder receber outras larvas, ele também está propício a desenvolver infecções secundárias, né? Infecções bacterianas ali. Então, isso aí é uma coisa que a gente deve levar em consideração. Outra coisa é o local da infestação. Claro que míases causadas em locais mais escondidos vão ser mais difíceis de serem curadas. E também as míases em que o animal consegue ter um contato com o local que está acontecendo a míase também, né? Até porque ele vai estar auxiliando, muitas vezes, a lesionar o local, né? No ele coçar, morder, enfim, lamber aquela região. Ele pode estar aumentando o trauma daquela região e provocando, então, uma extensão maior da míase ou até abrindo uma porta, né, para que ocorra uma infecção secundária. A presença, então, de muitos parasitas, né, as fortes infestações, elas são bastante prejudiciais para o animal, até porque elas causam bastante irritação nele, né, desconforto, coceira, eles acabam tendo uma queda reprodutiva em consumo e também, de uma forma geral, na produtividade do rebanho. Em casos extremos, as míases, então, elas podem levar a quadros de hemorragia
toxicemia, porque as larvas, então, elas acabam produzindo produtos tóxicos, né, para o animal. Anafilaxia, por conta de todo o processo inflamatório que elas geram nesse animal, né? Então, toda a defesa do próprio organismo, do organismo animal ou do ser humano, né? Porque elas também podem acometer o ser humano, acaba, então, gerando todo esse quadro imunológico, né? Além disso, infecção bacteriana, desidratação e também, né, uma subnutrição. Bom, com relação aos agentes causadores, as mias que têm uma maior importância dentro da medicina veterinária, elas pertencem à superfamília Oestroidea, tá? Dentro dessa superfamília, nós vamos ter as famílias Oestride, Cuteribride, Gasterophilide e Califoride. Começando, então, com a família Oestride. Dentro dessa família, nós temos, então, o representante Oestro ovis, que é o mais importante. É o causador, então, da oestrose dos ruminantes, ou também conhecida como bicho da cabeça. E aí nós temos também o Hipoderma bovis, que causa a hipodermose nos bovinos, porém, é uma doença que não é registrada no nosso país. Dentro da família Gasterophilidae, nós vamos ter os gêneros Gasterófilos nasalis e o intestinalis, que são responsáveis, então, por causar a gasterofilose dos equinos. E aí, dentro da família Cuteribride, nós vamos ter a Dermatobia hominis, né, causadora do berne, que é a míase furunculosa, né, que pode acometer tanto animais quanto o ser humano, animais de uma forma geral, né, porque o ser humano também é um tipo de animal. E aí nós também vamos ter, dentro dessa família, o gênero Metacuterebra, que a gente vai ter a espécie Baeri e a Apicalis. A Baeri, então, ela é uma míase mais específica de primatas, né, que também pode acometer o ser humano, é uma míase furunculosa. E a Apicalis também é uma míase furunculosa, porém ela está mais relacionada a roedores e pequenos marsupiais. Aí, na família Califoridae, nós vamos então ter o gênero Conchromínia, que dentro desse gênero, a Omnivorax, que é responsável, então, por causar miases traumáticas graves, né, em animais e também no ser humano. Então, são as populares bicheiras, de fato, né? Aí nós temos a concromia macelária, que também causa uma miase traumática, porém é uma miase secundária. Aí a Lucilia sericata, né, que também causa miase traumática tanto nos animais quanto nos seres humanos. A Crisomia albicets, que vai causar miase traumática em animais, porém a miase dela é considerada facultativa, porque para que ocorra o desenvolvimento dessa mosca, ela não é obrigada a depositar os seus ovos em um tecido vivo, ela pode utilizar matéria orgânica para que ocorra o desenvolvimento. E aí nós vamos ter a Calífora vicínia, que causa uma miase traumática, porém esse tipo de mosca não é registrado no Brasil. Muito bem. Bom, começando então com a subfamília Oestri. Dentro da subfamília, nós vamos ter a família Oestridae. As moscas que pertencem a essa família são caracterizadas por possuírem um aparelho bucal do tipo vestigial. Ou seja, de fato a gente não consegue observar o aparelho bucal delas. A princípio, elas não possuem o aparelho bucal, apenas assim vestígios de que elas têm boca, tá? Vibristas e outras cerdas do corpo são bem pouco desenvolvidas e as antenas são em forma de fosseta. Dentro dessa família, então, somente o gênero Oestros é o de importância veterinária. Bom, falando então sobre o Oestros com a espécie Ovis, ele então é uma mosca, elas são moscas bastante importantes, né? Causadoras então da oestrose, que acomete principalmente caprinos e ovinos, né? Também chamada de bicho da cabeça. Tem como distribuição uma distribuição bastante ampla, né? Cosmopolita. As larvas, então, elas são parasitos obrigatórios das fossetas e dos seios frontais, né? Dos seios nasais frontais, principalmente de ovinos e caprinos. Como características, então, elas vão possuir, como a gente pode observar aqui, uma cabeça bastante grande, certo? Com uma fronte larga, os olhos bem separados, e as antenas delas são antenas muito pequenas. Porém, o terceiro segmento, né, a gente consegue observar que ele é um segmento globoso. Além disso, eles possuem, a cabeça então vai ter uma coloração amarela, e ela tem pequenas depressões, como essa aqui ó, que eu estou mostrando na seta para vocês. Além disso, também elas vão ter
é, nessa região aqui, né, é chamada de região parafrontália, então manchas pretas, tá? E o aparelho bucal delas é atrofiado. A arista, né, que é como se fosse o comprimento da antena dela, é nua, não possui então pelos, nem cerdas, nem nada do tipo. Os adultos então possuem olhos pequenos, porém bem separados, com bastante espaçamento, né, e crateras, né, que é o que mostra muito bem aqui na imagem. E eles possuem o triângulo ocelar, né, que é essa estrutura aqui que forma o olho deles, com bastante pelos escuros. Bom, o abdômen, então, ele é preto, porém a gente diz que ele tem uma polinosidade. Olhando para ele, parece que ela acabou entrando dentro de uma flor e ela tá cheia de pólen, tá? Mas a coloração que ela demonstra, né, nesse abdômen vai ser uma cor acinzentada, que pode, né, na verdade, ter um padrão do castanho até um cinza escuro. E ele é um padrão, essas disposições de manchas, elas têm um padrão irregular. E isso vai ficar muito a critério de como a luz está incidindo sobre o animal. As asas possuem, então, nervuras amarelas, diferente de muitas outras moscas que nós vimos, que vão ter que tem a nervura da asa preta, né? E a fase adulta, ela tem, então, de 1 a 1,2 centímetros de comprimento. As larvas, elas são bem características e elas, né, como o próprio nome já diz, né, bicho da cabeça. Se ela tem predileção por parasitar a parte mais relacionada do nariz do animal, então são larvas que são encontradas nessa região, né, nas passagens nasais do animal. Quando jovens, são larvas brancas, à medida em que elas envelhecem, elas vão ficando mais amareladas ou até mesmo escuras. E elas, então, na parte ventral delas, elas possuem fileiras de pequenos espinhos, como a gente pode observar aqui, ó, tá? E na superfície dorsal, elas possuem faixas escuras, como a gente pode observar aqui nessa outra imagem, ó. Essa mais velha aqui, a gente pode observar muito bem as faixas escuras na parte dorsal dela. Bom, as larvas L1 elas têm como característica o tamanho de 1 a 3 milímetros. Elas são segmentadas e apresentam as filas transversais de espinhos e dois ganchos bucais que são bem fortes e curvados. E isso vai auxiliar a larva a ficar fixa na mucosa nasal do animal. As larvas L2 elas têm de 1,5 a 12 milímetros e elas possuem poucos espinhos, principalmente no segundo segmento. É através dos espinhos, gente, que nós conseguimos diferenciar a L1, L2 e a L3 da família Oestrine. E as larvas L3, elas medem em torno de 20 milímetros, são brancas quando jovens e à medida em que vão ficando mais velhas, elas acabam escurecendo, né? Escurecendo. E elas possuem, na sua parte dorsal, as bandas escuras, né? Que é o que vai caracterizar principalmente essas larvas. E bem pouco espinho, quando comparado, por exemplo, com a L1. Com relação à biologia. Bom, então, a Oestrus ovis, ela tem como característica de, nas horas mais quentes do dia, a mosca, então, voa próximo do animal, ela já fecundada, né, vai depositar o ovo sob a narina, então, do animal, né, seja ele um ovino ou um caprino, e aí o que vai acontecer? O momento em que ela deposita o ovo, na verdade, ela não libera de fato o ovo, ela libera uma substância líquida. Nessa substância líquida pode ter até 20 larvas, porque, na verdade, essa mosca, o ovo é modo de dizer, gente, eu acabei errando. Essa mosca, ela libera a larva em si, ela é uma ovovivípara, tá? Então, o desenvolvimento do ovo ocorre dentro dela, e quando ela libera, ela já libera a larva, só que ela libera uma substância que vai conter mais de uma larva ali. Aí, essas larvas, então, o que acontece? Elas têm aproximadamente 1 milímetro de comprimento, e elas, então, entram nos condutos nasais com um tempo maior, assim, elas demoram mais, mas elas vão entrando nos condutos nasais do animal. Aí elas acabam se fixando nessa região e permanecem fixadas mais ou menos umas 2 semanas e começam a se alimentar do muco nasal que o animal produz. O movimento que a larva realiza dentro dele, né, dentro ali do conduto nasal, é bastante importante porque ele vai proporcionar com que o animal produza bastante muco para que essa larva possa, então, se alimentar. Elas podem ficar no estágio L1 e nessa parte, né, do animal em torno de 2 ou até 9 meses.
Após, então, esse tempo, a larva vai realizar a sua primeira muda e vai se tornar, então, uma L2, e ela, então, vai migrar para os seios nasais. Lá nos seios nasais, né, nos seios frontais nasais, elas vão, então, finalizar a sua muda de L2 e vão, né, e vão evoluir para L3. Uma vez, então, elas tendo uma larva L3, elas vão ter em torno de 2,5 a 3 centímetros de comprimento, e elas podem permanecer nesse estágio de desenvolvimento de 25 até 35 dias. Após esse período, então, as larvas retornam ao conduto nasal, onde, através de um espirro do animal ou de uma descarga de muco desse animal, elas acabam saindo do nariz, indo para o solo, onde elas vão realizar o empupamento, né, se tornando uma pupa, e elas podem ficar nesse período de pupa de 3 até 6 semanas. Após, então, esse período, a gente, então, vai ter a formação dos adultos, né, e vai recomeçar o ciclo novamente. Com relação à biologia da mosca, ela não se alimenta na fase adulta, até por isso que ela não necessita ter um aparelho bucal, tá? E os adultos, eles podem sobreviver até 2 semanas após a emergência do pupário. Então, a partir do momento em que eles saem da forma de pupa, eles têm até 2 semanas de vida, que é o tempo em que eles devem, nesse tempo, então, eles devem se reproduzir, né? E fazer novamente, né, a deposição da larva na cavidade nasal de um outro animal. Bom, enquanto uma fêmea está prenha, não é bem o nome correto, né, para insetos, mas enquanto, então, ela possui ovos, elas podem depositar, durante essas 2 semanas de vida, em média 500 larvas na narina dos animais. E a cada vez que elas depositam, né, que elas fazem deposição de larva, elas podem depositar até 25 larvas de uma vez só. Com relação aos danos ao hospedeiro que é causado pelo Last Rob. Pelo fato de os animais ficarem muito incomodados, né, com a mosca, eles acabam, então, sacudindo bastante a cabeça, tem bastante espirro e acabam esfregando a narina no solo. Os animais também permanecem aglomerados para tentar se proteger das moscas. Porém, ela, de fato, ela não é um parasito maligno. A Oestrus ovis ela é um parasito benigno. Mas a irritação mecânica que as larvas provocam no animal é o que acaba, né, prejudicando ele, porque ele vai acabar emagrecendo, não vai se alimentar bem. Além disso, também o animal ele começa a produzir muita secreção, vai ter processo inflamatório, liberação de toxinas. Então, são muitas coisas que acabam prejudicando nesse sistema animal. Em casos mais graves, ele também vai apresentar dificuldade respiratória, inapetência e também a emaciação, principalmente na região da face. No, em problemas mais graves, né, as larvas, então, elas podem penetrar na mucosa olfativa, né, e atingir o cérebro, causando, então, a ataxia do animal e também o andar em círculos, que é uma coisa bem característica da doença, né, em estágio mais grave. Quando a larva atinge o pulmão, então, ela pode causar pneumonia e, né, o prejuízo econômico, que vai ser a diminuição no ganho de peso e também na diminuição da lã. Para tratamento, a gente, né, tentar, né, o melhor tratamento é a prevenção, né? Evitar a presença da mosca no local. Mas como isso é muito difícil, né, de acontecer, tem as avermectinas, que podem ser utilizadas de maneira injetável ou oral. E elas, então, a avermectina é um composto que ela tem ação sobre qualquer estágio larval de Oestrus ovis. Então, ela é o tratamento mais indicado. Bom, falando agora um pouquinho sobre a subfamília Cuterebrine. Elas, então, são dípteros que têm como característica serem moscas bem grandes, né? Bem robustas, apresentam uma fronte larga e olhos pequenos, porém também bem separados. As peças bucais também são atrofiadas, as vibriças ausentes e elas também possuem antenas curtas. Bom, dentro dessa subfamília, então, nós temos a espécie Dermatobia hominis. Essa mosca, então, ela apresenta antenas amareladas, sendo que o terceiro artículo da antena dela é mais longo que o segundo. As aristas têm pelos somente na parte superior da antena, não tem na parte, digamos assim, dorsal, ventral da antena. O tórax dela, como a gente pode observar aqui, tem como característica se apresentar de forma mais castanha
e também vai apresentar aquela polinosidade, mas de uma cor mais acinzentada. O abdômen apresenta-se numa coloração azul metálico e é um abdômen curto quando comparado ao tamanho do tórax. Bom, é uma mosca, então, que pode atingir de 12 a 17 milímetros de comprimento e ela é muito semelhante aos califorídeos. Tem a cabeça amarela, né, como nós já vimos. As peças bucais, elas são bastante rudimentares e os olhos, né, se apresentam na coloração vermelha quando o animal está vivo, né? O tórax, então, ele é revestido de cerdas escuras e o abdômen azul metálico. As asas apresentam a coloração amarelo-castanho, né? E as patas também apresentam a coloração amarela. As larvas. As larvas, gente, elas são bem características. E elas apresentam espinhos somente na parte, digamos, anterior do corpo dela, tá? Na parte posterior, a larva ela vai apresentar os estigmas respiratórios, que são aquelas estruturas que proporcionam, então, a respiração dela. Quando em estágio de pupa, elas, então, vão apresentar os espiráculos respiratórios em forma de dois tufos no ladinho da cabeça dela. Da cabeça, modo de dizer, né? Mas é na região anterior. A Dermatobia hominis, ela foi introduzida no Brasil através, né, juntamente, na verdade, com a introdução de gados de outros locais. E ela conseguiu se estabelecer muito bem no nosso país. Atualmente, nós temos, então, a distribuição dela em todo o país. E os bovinos, eles são a espécie mais atacada por essa... Bovinos e cães, na verdade, são as espécies mais acometidas pela dermatóbia. Mas isso não significa que ela não possa acometer outras espécies. Gatos, suínos, caprinos, equinos também são espécies susceptíveis à enfermidade por dermatóbia hominis. Elas, então, são responsáveis por causar a míase furuncular, né? Que é o popular berne, e que é um problema bastante grande, né? Que pode evoluir para infecções secundárias e também míase secundárias. Bom, com relação ao ciclo biológico da Dermatobia hominis. A dermatóbia, ela é uma mosca bastante danada, digamos assim. Ela é uma mosca aproveitadora. Ela necessita de insetos ou outros animais, como, por exemplo, alguns outros aracnídeos, né, como carrapatos, para veicular os seus ovos. Então, ela precisa dos vetores foréticos. O forético vem dessa palavra, né? De outro indivíduo fazer uma, digamos assim, uma veiculação da estrutura dela. Então, durante o voo, ela acaba pegando uma mosca, principalmente a mosca doméstica, ela é muito utilizada pela Dermatobia hominis para fazer essa foresia, digamos assim, né? Então, durante o voo, ela consegue se segurar nessa mosca que ela vai utilizar de vetor forético e ela consegue, então, depositar de 800 até 1.000 ovos durante uma ovoposição, tá? Os ovos, então, eles vão ficar agrupados no abdômen da mosca, em torno de 30 a 40 ovos, e eles conseguem, então, passar para o seu hospedeiro através da temperatura. À medida em que a mosca pousa na pele do hospedeiro, como a pele da gente ou do animal, né, ela é mais quente, então o ovo consegue se aderir ali, onde vai ocorrer a eclosão para fazer a liberação da larva, que vai fazer a penetração na pele do indivíduo. Durante o ciclo de vida dela, ela pode, então, fazer uma deposição de 250 até 400 ovos. É a tal mosca preguiçosa, né? Ela utiliza os outros para fazer o trabalho dela. Bom, então, uma vez a larva na pele, né? O ovo na pele do seu hospedeiro, né? Por diferente temperatura. A larva, então, ela leva de 5 até 95 minutos para penetrar de forma inteira, né? Na pele do hospedeiro. E ela, então, a gente vai ter a L1 formada em torno de 12 dias no hospedeiro. Depois disso, o que vai acontecer? Essa larva, então, fica se alimentando no hospedeiro, né, do tecido cutâneo dele, e crescendo ali até se tornar a L2. Aqui a gente tem algumas imagenzinhas sobre os estágios larvares, tá? Podem ver aqui que a larva, ela tem bem essa característica, né, de ter essa questão de espinhos mais da região anterior dela, tá? Que é o que vai classificar ela. Mais ou menos, então, após a formação da primeira muda, 15 dias depois, ocorre a formação da segunda muda.
E com 30 dias a gente já vai ter a L3, né? Que vai ter 24 milímetros de tamanho. A larva madura, então, que já é conhecida então como berne, ela vai posicionar então a região posterior dela bem na parte final, né, na pele mesmo do hospedeiro, para que ela possa fazer então a troca gasosa com o ambiente, né? E ela então essa larva, a larva de 3, como a gente pode observar aqui na imagem, ela apresenta a parte anterior dela bem grande, né? A disposição também dos espinhos aqui, isso é que vai caracterizar ela sendo uma larva L3. E essa região final aqui, né, região posterior, ela vai estar dentro, na verdade, mais para fora, né, fazendo um intermédio com a pele do hospedeiro, para que possa ocorrer, então, a respiração dela. Bom, a larva, então, madura, ela tem como característica abandonar o hospedeiro nas primeiras horas do dia. Então, ela vai para o solo, onde ela vai fazer o processo de empupamento, né? Esse processo, então, dura de 22 a 40 dias. E na hora, então, que eu já tenho o adulto formado, quando ele vai deixar o estágio dele de pupa, então ele prefere uma hora mais quente, as horas mais quentes do dia, para fazer isso aí. 24 horas após a eclosão da pupa, né, em que eu tenho o adulto, ele já vai estar apto para realizar a cópula. E os adultos, eles conseguem fazer várias cópulas durante o dia. E eles vivem em média de 8 a 12 dias. Em cães e em bovinos, que são os hospedeiros mais acometidos, a fase larval ela pode durar de 35 até 70 dias. Então, basicamente, aqui a gente vai ter o ciclo, né? O adulto, então, vai utilizar um vetor forético, né? Depositando os ovos no abdômen do vetor forético. Esse vetor forético, ao pousar num animal, ele vai, então, por diferença de temperatura, liberar os ovos aqui. O ovo, então, eclode, libera a larva, que em até 95 minutos penetra, né? Porque ela é muito ativa, ela é uma fase bastante ativa da larva, dos estágios larvares. Essa que sai diretamente do ovo é a mais ativa. Penetra, então, no hospedeiro e vai se alimentar desse hospedeiro, migrando para larva 1, larva 2, larva 3, né? Até que ela cai do hospedeiro, vai para o solo, forma a pupa no solo. Em até 40 dias, essa pupa é liberada, né? Ocorre a eclosão da pupa, liberando o adulto. O adulto, após 24 horas, já está susceptível, já está apto, na verdade, para fecundar, para ser fecundado também. E a fêmea, uma vez fecundada, vai fazer o mesmo processo novamente. Bom, gente, com relação às lesões. Essa mias, então, ela tem como característica fazer a formação de um nódulo, né? Como nós podemos observar aqui, um nódulo cutâneo, que ele vai ter um orifício por onde a mosca vai fazer a respiração dela. As feridas, então, esses nódulos, então, eles podem ser contaminados com infecções secundárias, né? O que é o prejuízo nesse caso, né? Pode ocorrer a formação de abscessos. Os abscessos também são uma coisa bastante importante, né? E é bastante dolorido para o animal, ou até mesmo, no caso, ser humano, para ele, né? E com o decorrer do desenvolvimento da larva dentro do animal, o animal ele vai apresentar uma irritabilidade e inquietude. E, além disso, também não vai se alimentar muito bem. Então, tem esse lado do prejuízo econômico, né? Queda na produção do leite, queda de índices zootécnicos. O couro também vai ter uma depreciação, porque à medida em que, por exemplo, ocorre a retirada do berne, ou até mesmo que a larva caia do animal, aquele buraco vai cicatrizar, né? E a cicatrização, então, vai fazer com que aquela parte fique feia, né? Aquela parte do couro fique feia. Então, tudo isso, né, está relacionado com a ocorrência dessa mosca. Estima-se que ela gere um prejuízo anual de mais ou menos 200 milhões de dólares. Para controle, gente, primeira coisa é o controle do berne, né? Que vai ser um controle do vetor. Aí, para que ocorra um controle efetivo, a gente deve fazer a retirada das larvas. Eu sou a favor disso, gente, porque assim, o tratamento, ele é um tratamento que é feito com a vermectina, né? A larva vai estar no corpo do animal e ela vai morrer ali. Porém, esse tipo de tratamento muitas vezes pode gerar abscessos no animal. E isso não é interessante, né? Então, se a gente fazer a retirada da larva, ela vai ter uma cicatrização mais rápida. Você não vai precisar utilizar muito medicamento diferente também para tratar aquilo ali, porque vai ser mais efetivo do que eu matar toda aquela quantidade de larvas, né? Todas as larvas, né? De uma vez só com a vermectina. É claro que, né?
isso, na verdade, se possível, né, fazer a retirada manual. Mas a gente sabe, né, que a realidade é bastante diferente. Muitas vezes são muitos animais que às vezes são cometidos por míase, na verdade, por, né, berne, enfim, ou até mesmo míase, e a gente não consegue fazer a retirada de larva por larva. Então, né, o uso da vermectina vai ser bastante importante. Bom, agora falando um pouquinho sobre a subfamília Gasterophilinae. Elas, então, possuem um aparelho bucal não funcional, as antenas são pequenas e não possuem fossetas, as aristas das antenas são nuas, não possuem vibristas, os calípteros são reduzidos, as larvas, elas, então, são responsáveis por formar as miases primárias, principalmente na região pilórica do estômago dos animais e também do duodeno, né? E está bastante relacionado com os equinos. E no homem, elas podem causar miases, que são chamadas de miases oftalmomíases, né? Que são na região do olho. Muito bem. O gênero Gasterófilos, então, ele tem como característica apresentar dípteros que são bastante robustos, são bastante semelhantes a abelhas, tanto no aspecto quanto também no momento do voo, em que eles produzem um som muito semelhante ao som das abelhas. Eles possuem o corpo, como nós podemos observar aqui, revestido por pelos, né, que são desenvolvidos, né, possuem pequenas antenas, a cabeça, ela é curta, e eles, além disso, né, possuem pelos amarelos, né, esqueci de falar ali para vocês, e eles também possuem, assim como a família Oestride, né, todos da família Oestride, o aparelho bucal do tipo vestigial. O tórax dele também vai ser piloso. E o abdômen, gente, ele é um abdômen alongado até a gente consegue observar que o ovopositor, que é o aparelho que faz a deposição dos ovos, que é esse aqui eu estou mostrando com a flechinha para vocês, ele tem como característica ser uma estrutura longa e bastante rígida, tá? E muitas vezes curvado para baixo. As larvas, então, elas possuem ganchos orais, que esses ganchos lembram uma forma de foice. O corpo, então, ele é segmentado, né? Ele é todo repartidinho, como nós podemos observar aqui. E cada segmento do corpo deles, a gente encontra carreiras de espinhos. E dependendo da espécie, eu vou ter um número de fileiras de espinhos. Por exemplo, o Gasterópolis nasales, a larva vai possuir apenas uma fileira de espinhos, enquanto que o Intestinalis vai possuir duas fileiras de espinhos longos. E o Hemorroidalis, eles vão ter duas fileiras de espinhos curtos. Bom, com relação ao ciclo biológico, gente, essas moscas, então, elas têm como característica fazer a ovoposição na região próximo à boca do animal. Dependendo da espécie, ela vai precisar de água para ser ativada, ou outras, né, na verdade, elas conseguem caminhar até a boca do animal e entrar no sistema digestório dele. Bom, então as moscas, elas voam bastante rápido e acabam deixando os ovos depositados nos pelos da região da boca do animal. A eclosão, então, da larva, originando, então, a L1, ela se dá entre 7 a 10 dias. Ela vai penetrar na mucosa bucal, onde ela vai migrar dentro da mucosa, dependendo da espécie, por 2 até 6 semanas. Aí, então, elas podem fazer a mudança para L2, onde elas vão ser deglutidas, e podem, então, se instalar no estômago ou no duodeno para gerar a terceira geração de larvas, que posteriormente vai ser eliminada através das fezes. No solo, então, essas larvas vão passar pelo processo de empupamento. Uma vez empupadas, vão originar o adulto e o ciclo vai começar novamente. Bom, com relação à ovoposição, a Gasterópolis nasales e hemorroidales, elas fazem a deposição dos ovos na região dos pelos da região do lábio inferior do equino, que é aquela região da ganache. Já a intestinales, elas fazem a deposição dos ovos nos pelos dos membros anteriores. Qual é a característica dos ovos dessas moscas? A nasales tem ovos de coloração amarela, intestinales amarelo claro e hemorroidales coloração preta. Com relação à eclosão da larva, a nasales e hemorroidales, a larva então vai penetrar na mucosa da boca a partir do momento em que ela eclodir o ovo. Já a intestinalis, ela vai precisar de um estímulo térmico, principalmente umidade. Por isso,
a importância da água nesse caso. Uma vez, então, que ela tem a umidade ideal, né, para eclodir, seja com água ou através da lambida do próprio animal, ela eclode e consegue penetrar. Bom, na cavidade bucal, então, o que vai acontecer, gente? As larvas da Gasterópolis nasalis, elas vão, então, permanecer na cavidade bucal, principalmente na região entre os dentes e a gengiva, vão se alimentar, então, dos exudados, dos tecidos, não se alimentando do sangue, e elas podem permanecer nesse local até fazer a mudança para L2 de 18 a 24 dias. A intestinalis, ela já vai perfurar a mucosa da língua, da parte dorsal da língua. E ela pode permanecer nessa região de 3 a 4 semanas. Após, então, esse período, ela faz a sua muda para L2 e ela começa a descer o trato digestivo do animal, indo para a faringe, para o esôfago, podendo se fixar, então, no estômago ou no duodeno, onde elas vão permanecer lá até o estágio de L3. Já a hemorroidalis, ela vai também permanecer entre os dentes e ela pode ficar até 6 semanas nesse local. Algumas larvas, então, elas podem ser deglutidas juntamente com o alimento do animal, né? Indo para o interior do estômago ou para o duodeno. No estômago, então, elas podem ficar de 9 a 11 meses, causando vários problemas digestivos, né? Principalmente cólicas. A nasalis, então, ela tem como característica parasitar a região porção glandular, pilórica do estômago, né? E também a anterior do duodeno. A nasalis, ela fica fixada no estômago, principalmente na porção gástrica, a glandular, ou também no duodeno. E a hemorroidalis, ela pode se fixar em várias partes do estômago ou do duodeno. E é ali que ela vai sofrer a muda dela. As larvas maduras da hemorroidalis, então, elas vão migrar para o reto, onde elas podem se fixar e permanecer de 2 a 3 semanas, vão para o ânus e aí são eliminadas com as fezes. Altas parasitemias por parte da hemorroidalis podem causar obstrução, né, intestinal e também prolapso retal. Bom, então aqui a gente vai ter, né, as regiões onde ela vem parasitar. E aqui nós temos as larvas, né? Hemorroidalis e intestinais. Nasalis intestinais. E aqui também mais uma imagem para vocês das larvas. Ô, Oi. Pro... Oi, Cíntia. Pode falar. Começou a live do reitor. Ah, tá. Então, assim, ó. Semana que vem eu termino essa partezinha com vocês, que falta bem pouquinha coisa, tá? E aí eu faço as perguntinhas, beleza, gente? Desculpem por hoje, tá? Perdão Beleza, pelo atrapalho obrigada. que houve, tá? E boa semana para vocês. Qualquer coisa, me perguntem. Não esqueçam de deixar um oizinho do lado da pra ele para vocês. Boa noite, galera. Boa noite, boa semana. Até semana que vem. Igualmente.